Fala, galera! Mais uma quinta-feira, 6 horas de... Ainda bem que errou, porque eu tenho que zoar. Você lembrou da Sofia? Fala, pessoal! Mais uma quinta-feira. Meu Deus do céu, estou sendo coagida. Bullying pra tia. Agora eu vou falar, galera. Vai. Tchau, Tati. Fala, galera! Mais uma quinta-feira, 6 horas da tarde, aqui com vocês. Já no ar super descontraído, vocês vão entender esse galera inicial aqui, porque já tá rolando muitos risos aqui pelos bastidores, já vocês vão entender. Mais uma quinta-feira aqui com vocês, já te agradecendo pela sua audiência, por mais um dia estar aqui com a gente, pra gente poder participar um pouquinho da sua vida, agregar na sua carreira, agregar na sua jornada de trabalho e, por que não, na sua vida pessoal. Experiências contam, quer fazer parte da sua jornada. Antes de tudo, eu quero agradecer Isa Reis, mentora de carreira. Muitíssimo obrigada pela tua participação, pelo teu incentivo aqui nesse canal. Tá com dúvida da carreira? Tá com dúvida de ir para cá ou ir para lá? Tá com dúvida sobre qual que é o teu legado, o teu propósito? Isa Reis é a pessoa para você. Já tem um empreendedorismo, já tem uma carreira estabelecida. Quer entregar sucesso? Quer entregar uma experiência? Leque Chaves. Leque Chaves, especialista em Customer Success. Ela é a pessoa que vai te ajudar a alavancar o teu negócio. Muito obrigada, meninas, por mais uma vez colaborarem com esse episódio. Vocês já sabem, né? Tatiana Souza por aqui, passando a bola para... Daiane Andrade, tudo bem, pessoal? A gente teve que zoar um pouquinho com a Tati, não tem como, você sabe que a gente é super transparente, mas agora eu vou explicar o motivo disso. A gente tá hoje com uma dupla, e essa dupla é a filha do Alexandre e da Juliane, e também do Daniel e da Laurinda. A gente tá aqui com a Luísa, vamos ver se eu acerto o nome, Villeroy, acertei, e a Daniela Soares. Elas têm 21 e 22 anos, a geração Z. São empreendedoras da Citrino Digital Partner e é uma empresa de uma agência de comunicação digital. Então hoje o papo vai ser super fluido. Meninas, sejam bem-vindas. Muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Preciso fazer autotrollagem. As duas juntas é a minha idade e a idade da Dai. Gente... A gente sempre fala da importância de cruzar gerações, de como a gente realmente está vivendo um choque de gerações e também como é importante a gente entender a geração atual e também é importante como eles têm que entender a nossa geração, e o papo aqui é para isso e por isso já começou super divertido. Vocês entenderam, meu galera, no início? É isso, gente, eu preciso estabelecer conexão com essa galera. Meninas, muitíssimo bem-vindas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e esse bate-papo aqui de gerações. Fala pra gente, como é que... Eu falei, elas nasceram ontem, gente. Menininhas. Mas são menininhas que já são empreendedoras, que já são fundadoras, né? Elas nasceram juntas, né? Com a rede social, com o marketing digital. Vocês já são formadas na faculdade, né? Eu já. Eu tô me formando esse ano, tô naquele praticamente terrível formada. momento de fazer o TCC, terminando. Delícia. Termina essa semana. Então, vocês nasceram juntas com a digitalização, com as redes sociais e já empreenderam nisso. Conta pra gente como é que foi esse início de carreira, como é que tá sendo essa empreitada? Quer contar você Posso primeiro? começar? Bom, eu me formei em jornalismo e quando eu tomei a decisão de fazer uma faculdade talvez não tão tradicional, que é o jornalismo, aos olhos do meu pai, da minha família, que queria que eu, de repente, fosse para a área do direito ou para a área da administração, uma coisa um pouco mais tradicional, veio ali um pouco de um choque. E eu escolhi jornalismo porque eu gostava de contar histórias. E na época não passava pela minha cabeça ter o meu próprio negócio. E aí, durante a faculdade, a partir dos meus estágios, da minha experiência na redação de revista e depois passando por uma empresa de assessoria de imprensa, eu vi como a partir de empresas a gente também transforma vidas e a gente conta histórias. E eu gostei muito dessa área. E a Lu é minha melhor amiga há anos e ela trabalhava com marketing, depois ela pode contar um pouquinho o pontapé dela.
Mas ela teve essa ideia, esse start, e eu na hora topei. E deu medo, né? Porque a gente era muito nova. Na época eu tinha 19 anos. Ainda somos. Ainda somos. Muito nova na época, gente. Mas eu era mais bebê ainda, que eu vejo que como nesses 2 anos de empresa já fui transformada, né? Mas eu era um bebezinho, sem noção de onde a gente estava se enfiando. E eu falei, claro, vamos lá. E foi assim, mais no susto, mas sempre existiu uma vontade pra mim de ser uma mulher que tinha essa ambição profissional e esse, né, possível sucesso profissional também era algo muito importante pra mim. E é isso, acho que foi um start muito espontâneo da minha parte, pelo menos. Não era uma coisa que eu planejava desde pequena ou que eu entrei na faculdade já sabendo, estou indo pra criar o meu negócio. Mas foi uma coragem que veio e uma garra também nesses últimos 2 anos pra fazer isso funcionar. Então, acho que é isso. A Lu pode contar um pouquinho. E também, logo de né? início, Lu, já foi abrir a Citrino agência? Ou não? Ou foi meio de freela e tal? Então, eu sou ao contrário da Dani, eu planejo tudo. Eu planejo quando... Até a gente conversou um pouquinho sobre antes, né? Mas contextualizando pro pessoal, quando eu tinha 11 anos, eu me inscrevi num campeonato do Google para meninas empreendedoras que queriam criar um aplicativo. E eu criei um aplicativo de doação de sangue e medula óssea. 11 anos. 11 anos. Gente. E aí eu programei o aplicativo, é uma competição super legal do Google. E esse momento eu falei, não, eu quero ter o meu negócio, eu quero... No momento era um aplicativo, eu queria criar um aplicativo, mas eu sempre tive a ideia de criar o meu negócio. Então, todas as ações que eu tomei foram voltadas a isso. Então, a escolha da faculdade, os meus 2 primeiros estágios, tudo foi buscando onde eu posso ter experiência para abrir o meu negócio. E a Dani topa todas as minhas loucuras, assim, né? Então, foi uma mescla bem legal, porque eu tô me formando em publicidade, a Dani formou em jornalismo, e aí eu comecei a desenhar o projeto e mostrei pra ela. Então, pra mim foi super planejado. E sobre a sua pergunta em relação a freelancer e como que foi, a gente tinha uma cliente inicial, né? E aí ela começou a indicar a gente para outras pessoas. E aí sentiu a necessidade de a gente criar um CNPJ. Então a gente fez tudo corretamente. Uma coisa que eu até forço e falo bastante, fazer tudo bonitinho. A gente registrou o nome, registrou o logo, CNPJ, nota fiscal. A gente tem um advogado que nos apoia a fazer os contratos. Que legal. Então, assim, a gente teve um cliente que a gente ficou 2 meses sem fazer assim, corretinho sem CNPJ, mas a gente tinha outras formas de fazer correto. Mas é que a gente bate muito nessa tecla, né? De sempre fazer uma empresa estruturada, sempre fazer da melhor forma. Então, acho que a gente foi tão difícil no início, tão complicado, porque a gente tinha que entender esse universo. Exato. Então, é isso. A gente não começou como freelancer, foi CNPJ, empresa e... É complicado. E empreendedor no Brasil sofre, porque a gente podia ter um manual, né? Algum lugar pra gente poder aprender, mas não tem. É no acerto e no erro. Isso. Vocês trouxeram um negócio interessante na fala. Vocês são amigas há quanto tempo? A gente se conhece desde 2016, a gente se conheceu na escola. A gente até estudou na mesma escola há mais tempo do que isso, mas a gente virou amigas mesmo em 2016, então vai fazer 8 anos. 8 anos. Que belezinha. Que gente. sensacional. Então vocês aprenderam muita coisa juntas. Muito. Fizeram escola, faculdades diferentes e a empresa tem 2 anos já. Isso, vai fazer 2 anos daqui a Fazer pouco. 2 anos. E como é que foi prospectar os clientes? Porque a gente sabe, e aí a gente está abertamente aqui falando dessa diferença de gerações, e aí é prospectar os clientes de vocês com a carinha bonitinha, jovem que vocês têm, e aí aquela ideia, né, que todo mundo tá... como é que é a palavra? Que todo mundo espera do mercado, né, que é aquela pessoa seriazinha, mais velha, mais formal, né? Como é que foi você prospectar os clientes e passar essa seriedade, tipo assim, olha, não se engane com o meu rostinho de novinha. Vocês tinham o quê? 20 anos? Foi nosso principal desafio, né? Até hoje. Eu acho que uma coisa que nos ajudou muito é que nós duas estudamos nessa escola que a gente se conheceu, que é um colégio alemão, e nas nossas escolas a gente era ensinado a ter essa postura de ser gente grande antes mesmo de ser. Então, eu acho que durante a nossa pré-adolescência, adolescência, a gente lidava com projetos de grande porte. Então, eu, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, eu
participei de uma feira de empreendedorismo com premiação da SPM e eu apresentei o projeto inteiro em alemão e o projeto inteiro em inglês. Você fala alemão? Falo. Não, fala. Pra... Ich kann Você Deutsch fala alemão? sprechen. Não. Gente, E aí, apresentando para esses avaliadores que não falavam português. Então, se você errasse, eles não iam saber, então me explica em português, ou você não ia poder guiar você por não tinha isso. saída, né? Exato, e você também tinha que ter essa postura de... Era uma empresa fictícia que a gente tinha que montar na época, mas de tratar como se fosse de verdade. Então, acho que foi já um treinamento que a gente foi tendo ao longo dos anos, a partir da escola, de como ter essa postura. E acho que isso nos ajuda muito até hoje. Acho não, é uma certeza. Com certeza a gente tem essa base. Sim, a gente conversa com amigos que, por exemplo, estão se formando em medicina, em outras carreiras, e todos falam que a escola foi uma base muito forte para aprender isso. As apresentações que a gente tinha, eu lembro que eu não sou fluente em alemão, mas eu tinha que fazer apresentações em alemão também, e perdia nota se você não tava com postura, e enfim. Acho que foi uma experiência que contou muito, assim, pra gente aprender a se posicionar. A gente nos bastidores, a gente tava falando muito sobre isso, né? Como é que a gente planta as sementes nas crianças, né? Desde cedo. Assim, embora você ali nunca tinha pensado em ter um negócio, a preparação, a fundação dentro da escola levou vocês a terem essa prática. E também né? buscar outras experiências além da escola. Eu, por exemplo, essa competição do Google foi algo que eu pesquisei ali de tecnologia, que eu gostava, meu pai é da área de tecnologia, e eu fui me inscrever, né, além da escola. Então, sempre busquei experiências além, né, e os meus pais sempre me apoiaram nisso. Essa história do pai dela é genial. Não, você vai ter que contar essa história. Ela me contou, é genial, gente. Veja o que ela fez. Conte. Eu me inscrevi nesse projeto do Google, e aí eu fui apresentar e tudo mais, e aí eu tinha 11 anos, né, na época, eu era muito nova. E aí umas meninas do ensino médio acabaram ganhando, mas eu fui lá, apresentei para um monte de jurados do Google, Lá foi no super Google. bacana. Foi um evento organizado no Google, mas era num centro cultural. Tá. E aí a gente acabou recebendo uns convites para participar de um evento da Oracle Open World, bem legal, e aí bem na área de tecnologia, assim, né? E aí meu pai morava no Rio na época, e ele falou assim, não, tô indo para um evento de tecnologia em São Paulo, não sei o quê. E eu falei, eu fui convidada para um evento de tecnologia também. A gente se encontrou no evento, era o mesmo evento. Imagina! E aí a gente se encontrou bem no momento que eu tava num palco, dando uma entrevista pro Java, que é a linguagem de programação, né? Tava contando um pouquinho da minha experiência, como tinha sido programar até um jovem. E aí E meu o seu pai falou, conheço de algum lugar? Acho que eu E conheço. aí, acho que sempre me colocar nessas situações, né? Então, assim, isso é uma experiência que acho que conta muito. Muitíssimo! Foi construindo. Mas, assim, em relação a posicionamento, né? Como a gente faz para prospectar, voltando um pouco à sua pergunta, a gente teve que mostrar muito o nosso trabalho. Então, a gente usa os nossos serviços ao nosso favor. Então, gestão de redes sociais. A gente usa as nossas redes sociais, a gente usa a comunicação para mostrar as coisas que a gente já tem feito. Então, mostrar os clientes que a gente já fez, mostrar os nossos projetos. Recentemente, a gente foi finalista num festival de publicidade chamado Festival Elan, organizado pelo Amigos do Mercado. E a gente foi finalista junto com a Amazon e a Caixa Econômica. Imagina, gente, olha que incrível. Foi nós três, os finalistas na nossa categoria. Então, assim, a gente busca essa credibilidade, né, com conquistas, com as coisas do mercado, mostrar o nosso trabalho, para quebrar essa primeira barreira, né, a gente ser mulheres jovens e ter essas carinhas. Tem algumas barreiras. Muitas barreiras. Exatamente. Algumas barreiras, né? E você trouxe uma coisa muito interessante, sim. Mulher, muito nova e no mercado altamente rápido. Muito. Né? Como é que vocês trabalham, assim, você deu um pouquinho aí de contexto nas feiras, né, em prêmios, né? Então vocês participam muito ativamente. O networking é alguma coisa que vocês praticam muito? Muito. Eu acho que uma coisa legal também, só complementando o que a Lu já tinha comentado, que a gente tenta usar a juventude a nosso favor. Sim. Então, como a Tati mencionou no começo, a gente nasceu na digitalização. Isso tá na nossa veia. Então, a gente apresenta isso para os nossos clientes e para o nosso networking como algo que está enraizado na Citrino, que é a nossa empresa. Exato. E algo que move as nossas pesquisas, o nosso trabalho. Então, é uma pesquisa constante, é uma busca por referências constante. A gente
ouve muito, mas a gente entende que a gente também tem o que falar e o que agregar e o que proporcionar. E acho que, felizmente, na nossa base de networking, nós temos clientes, pessoas, parceiros que estão dispostos a falar e ouvir. Então, é uma troca muito legal. Existem essas pessoas que já têm esse olhar aberto para, nossa, um olhar jovem pode agregar muito aqui. Exatamente. Então, é muito bacana. Eu acho que é brincar com virar o jogo, né? A gente usar a juventude ao nosso favor, em vez de a gente pegar isso como algo pesado pra nos puxar pra baixo. Ai, não, a gente é jovem, vamos... Não, a gente usa isso a nosso favor. A gente fala, olha, a gente é jovem, então a gente tem uma ideia, vamos modernizar isso na sua empresa, vamos fazer diferente aqui e trazer ideias concretas, né? Planejamento, projeto, porque não adianta só a gente também... Porque como tem essa barreira da idade, a gente também tem que mostrar uma estrutura, mas a gente usa muito a nosso favor. A nossa idade, pouca idade. Que daí acaba surpreendendo, né? Porque às vezes você é a carinha novinha, mas quando abre a boca e começa a entregar número e projetos, né? Eu imagino que do outro lado da mesa a pessoa fica, caraca, como é que sabe tudo isso com tão pouco tempo? Né? Sim, e passa uma confiança também desse networking continuar se expandindo. Então, quando eles veem o que a gente está fazendo, começa a rolar mais troca de indicações e mais convites para eventos e participações em locais que são benéficos para a gente. Então, esse networking é assim, algo que movimenta, assim, boa parte dos nossos clientes é por indicação e a gente vê de uma forma muito positiva também. Que legal, que incrível. 2 anos, assim, se a gente olhar alguns... Existem os estudos do Sebrae, né? Que no Brasil, ter uma empresa com 2 anos é um case de sucesso. Porque a gente tem uma barreira ali, os empreendedores têm uma barreira que muitos deles não vencem. E a gente sempre pergunta aqui para empreendedores que sentam aqui com a gente, né? Vocês já nasceram dentro do empreendedorismo, mas você falou que a dificuldade de, né? Ai, como é que eu abro um CNPJ? Como é que eu crio Conhecer isso? esses processos iniciais. É muito processo. Vocês lidam com o marketing, né? Mas tem a gestão da venda. Hoje vocês já têm que contratar freelancers. Como é que é esse aprendizado da gestão de uma empresa? Bom, Depois eu falo. a gestão de uma empresa é muito complexa. Eu fiz curso técnico em comércio exterior no ensino médio, então eu tive uma base legal também em relação à logística, a câmbio, a administração mesmo, a marketing. Então, eu tive um pouco essa base, até aprendi a montar contrato, aprendi a fazer todos os documentos que você precisa para, de fato, montar uma empresa. Mas aí chega na prática e você fica, nossa, será que eu ainda lembro de tudo aquilo? Então, é realmente sentar, buscar entender e a gente... felizmente, tem uma base de profissionais que também nos ajuda. Então, e não só profissional, eu queria falar muito dos nossos pais também. Exatamente. São os principais profissionais, assim, que nos apoiam e nos apoiaram muito. Minha mãe, bastante na área financeira, ela trabalha com isso, então ela ajudou a gente a estruturar tudo, entender os melhores lugares pra gente contratar, as melhores formas da gente fazer. Que fofo. Não, mas é a melhor, acho que é a nossa melhor base, assim, primeiro veio de dentro de casa. Apesar dos meus pais não empreenderem, os dois têm uma base muito forte pra me ajudar, os pais da Dani, a gente tem uma terceira sócia, a Gabriela Pagliarini, falei certo? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de falar o sobrenome dela. E os pais dela também super ajudam a gente, então acho que foi uma coisa de dentro pra fora. Então a gente primeiro tem esse conhecimento da escola, o conhecimento que a gente foi adquirindo, aí depois a gente foi buscar a base da nossa família, então o que o meu pai sabe, o que a minha mãe sabe, o que os pais da Dani sabem, os pais da Gabi sabem, onde eles podem nos apoiar. O pai da Gabi é advogado, super ajudou a gente no início, assim, e ajuda até hoje nas questões. Então, assim... E aí, depois, para expandir para terceiros, em que são muito a nossa base, os profissionais, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que a gente se conectou durante a nossa jornada, que a gente se conectou durante os eventos. Então, acho que o nosso processo foi mais assim. Exato, com certeza. E é gostoso também, porque isso integra tudo que a gente tá fazendo com a nossa vida pessoal. A Ana Luca, que inclusive é a tia da Lu, e tava aqui no podcast há alguns episódios, ela fala muito isso, que não existe essa separação entre quem você é como pessoa e quem você é como profissional. Exato. É tudo integrado. Então foi muito bom pra gente poder contar com profissionais que fazem parte da nossa vida, são da nossa família. Que Inclusive, legal. revejam o podcast dela aqui com vocês. Exatamente. Um episódio maravilhoso. É verdade. Eu gosto muito de trocar essas figurinhas com essa geração nova, porque a gente tem um estereótipo do outro lado, né? A gente tem aí muita coisa se falando que a geração nova
não vai dar conta do que é o mundo lá na frente, que é uma geração que não tá buscando. E quando a gente ouve vocês, a gente fala, não é assim, né? Olha só, vocês trouxeram uma coisa na fala que pra mim faz muito sentido, e acho que a Tati vai concordar comigo. Vocês são extremamente novas e trouxeram na fala o orgulho da família. Isso também é algo que a gente vê que tá faltando, né? A gente normalmente expurga isso, né? Eu vou fazer tudo ao contrário, eu não quero. E a fala de vocês foi maravilhosa. Tipo, não, a gente vai lá perguntar pra quem já passou. Meus pais estão aqui do lado, né? E isso é muito, muito difícil de a gente ouvir. Então, meninas, parabéns, assim, eu acho o máximo isso. Porque é muito real. Mas a gente trocou algumas figurinhas no bastidores. E o que vocês pensam sobre esse viés que tem contra a geração Z, né? E como é que vocês veem isso no meio de vocês, né? Eu acho que é um mix. Nós conhecemos pessoas da nossa geração que são, de fato, mais acomodadas. E eu não quero usar a palavra preguiça, porque a gente estava até comentando aqui nos bastidores também sobre como o cérebro humano é diferente. Acho que existem características da nova geração que são diferentes das que vieram antes. E a relação com o trabalho é diferente. Exatamente. Que daí não é nem a questão de preguiça, só me permite eu incluir. Não é nem questão da preguiça, é porque hoje, quando os estudos de RH mostram que a geração Z, eles não são pessoas que colocam todas as suas emoções na carreira, como nós, millennials, colocamos. Eles não colocam a 14, 16 horas de trabalho e não colocam lá a questão do sucesso na vida junto com sucesso de carreira. Ou até com material, né? Exatamente. Então, e aí o comparativo à geração Z é que eles não querem cargos de liderança. Ana Tomazelli, apareça aí. A geração Z não quer cargos de liderança, logo eles trabalham, eles entregam o que eles têm que entregar, mas eles frustram os recrutadores que estão em busca de milênios que querem, que trabalham 14, 16 horas por dia. E aí, como a Day falou, a gente não vê vocês, porque a partir do momento que vocês decidem por empreender, vocês trabalham 24 horas, né, meninas? Vocês me corrigem se estiver errado, né? Sim. Que de manhã vocês estão contratando, à noite vocês estão criando conteúdo, à noite vocês estão lendo contrato, e acredito que noite adentro. E aí a pergunta é, do meio social de vocês, o que vocês veem isso? É pessoa que tá ali pra fazer vai pro mundo corporativo pra fazer o básico, sem de fato querer liderança, time de baixo? Ou você vê mais esse comportamento de empreender mesmo? Então, se me permite, eu vou pegar a palavra aqui. Eu acho que, assim, a gente se cerca muito de pessoas com os mesmos objetivos que a gente. Porque eu vejo que tem esse movimento, realmente, mas a gente foge desse movimento, até pra gente se sentir motivado. Porque se eu tô conversando com algum amigo que fala, não, eu fui pra festa, e eu passei a noite trabalhando, como você falou, é algo que vai me desmotivar. Então, a gente busca muito se cercar de pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Então, assim, em relação à nossa bolha, assim, foi algo que você perguntou, a nossa bolha é bem parecida com a gente. As pessoas palestram, as pessoas vão em eventos com a gente combina de ir em eventos corporativos de trabalho, em feiras com os nossos amigos, a gente combina de se encontrar para falar de negócios, para falar sobre isso. Então, assim, a nossa bolha em específica foi uma escolha nossa. Então, assim, eu acho que é muito importante pra gente isso. É importante fazer quase que uma seleção de quem vão ser suas companhias nesse momento. Porque a geração Z existe sim de tudo, como você falou. É uma tendência muito grande de só entregar o básico e estar satisfeito com isso. E a gente sempre quer mais. Eu e a Lu e pessoas com o nosso perfil, a nossa sócia, sempre quer mais, sempre quer ir além. O que mais eu posso explorar a partir disso? Então, buscar pessoas que tenham o mesmo pensamento pra continuar fluindo isso. Porque tem grupos, né? Tem grupos, tem amigos próximos, você vai começando a identificar aquela pessoa que você não falava tanto na escola, na faculdade, você vê que tá empreendendo e você se aproxima. Então, acho que é buscar tá perto, assim. Boas companhias, pessoas. As mamãezinhas já diziam. Boas companhias. Com quem andas, que eu te direi quem és. A gente é mãe, né, gente? A gente tem essas falas. As falas da tiazinha. E vocês acham, então, que vocês são, de fato, uma minoria no meio da Eu diria que da sim, geração? particularmente.
A gente observa também quem a gente já conhece, quem estudou com a gente, e a gente entende que algumas pessoas, elas ainda não estão, de repente, focadas nisso. Eu acho que a geração Z talvez demore um pouco mais para se interessar, de fato, pela questão do trabalho, até também no nosso meio por questões financeiras, de terem pais que dão tudo e pais que trazem esse conforto, mas no geral, assim, a gente vê pessoas que se contentam com um pouco menos do que o E eu não brilho. sei, eu tava pensando aqui, vou jogar. Não sei se a pandemia atrasou isso, porque teve 2 anos que as pessoas tinham acabado de entrar na faculdade, ficaram trancadas em casa. E eu senti que essa volta o pessoal queria curtir e não aproveitou pra estudar. Não sei, eu senti isso um pouco no meu... Gente, na eu sendo tia faculdade. chata. Porque foram 2 Eu sendo anos. tia chata. 2 anos, sim. Eu sendo a tia chata, porque eu trabalho com essa geração, então, vez ou outra, eu tive que dar feedback para algumas pessoas. Que eu tenho essa visão. Que Sim. ou a pessoa ficou enfurnada por 2 anos na pandemia e se tornou uma pessoa introspectiva, que não gosta de falar, que não gosta de conviver, porque gostou daquele ambiente dentro de casa e tudo por call. E aí é a pessoa que prefere fazer o home office do que ir pro escritório, só que no escritório você convive com pessoas, então é aquela pessoa. Mas eu também tive pessoas que eu dei feedback que parece que o mundo vai acabar a qualquer momento, que você quer sair, só quer sair, balada. Não vou trabalhar, porque a qualquer momento o mundo acaba e eu não curti minha vida. E é de fato essa visão que eu tenho e algumas pessoas meio que se perderam, não conseguiram achar o equilíbrio. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que essa geração dos 20 teria esse impacto tão grande. E realmente teve, porque o mundo teve, né? Se a gente parar pra pensar, os profissionais hoje, a gente tá... Quantas mídias não estão rolando agora que a empresa X vai voltar 5 dias na semana? Meu Deus, o mundo vai acabar, né? A sua vai e voltar, tá tudo querida. bem, vai. Mas eu acho assim, acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem perfis, e esses perfis sempre existiram. Sim. Eu acho que é muito sobre isso. Tem perfis que nunca quiseram fazer nada da vida, eles estavam lá, talvez a gente não tinha os dados para isso. Acho que hoje a grande vantagem é que a gente tem dados para isso. E eu acho que eu não tinha pensado nisso, que é tipo, nossa, eles É foram porque a muito faculdade impactados. tem um espaço de amadurecimento, né? Então você entra, você tá deslumbrado, as pessoas... É que eu nunca gostei muito de ir pra festa. Mas eu sei que os meus amigos iam muito Eu pra gostava, festa. eu vivi. A Dani viveu. Eu não. Eu ia... Os eventos que eu aparecia na faculdade era pra quando eu ia palestrar, quando eu ia participar de alguma coisa Olha só. e É acabou. que desde os 11 anos já tá vendo, né? Quero ter a minha empresa, então não tinha como perder tempo para isso. Mas é importante, assim, acho que eu conversando muito percebi esse movimento de, olha, os 2 anos que eram pra ser de festa, da pessoa sair depois os outros 3, 2, enfim, que era esse amadurecimento, a pessoa não teve, enfim, talvez tenha... Faz todo sentido. Ô, Dai, vamos quebrar um paradigma? Diga. A gente tá aqui pra quebrar paradigmas. Meu Deus. A gente tá aqui com Gen Z, porque não é geração Z, gente, é Gen Z, aprendam, tá? Gen Z, Millennials. E aí a gente tem uma pessoa que está aqui por trás das nossas câmeras. Nosso querido produtor que tá ali no limbo. Ele não sabe se ele é Millennial, ele não sabe se ele é Gen Z. E a gente quer conceder a palavra pra esse senhor, porque ele tava aqui questionando a geração Z. Lucas, por favor, faça as honras. O Lucas, gente, o Lucas é de 1998, embora esse tamanho todo. 96. Bom dia. Por favor, pode perguntar. Tudo bem, gente? Primeiramente, boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente. A minha pergunta é pra vocês, que vocês são da geração Millennial. Z. Geração Z? Geração Z. Tem uma depois da Z? Não. Não, eles são A Z é a Z, última. a Z é a última. Você tem que tá mais entre a uma, mas última e só a as crianças. penúltima. Por que a geração Z tem tanta dificuldade de conseguir prosperar na vida de uma forma onde consiga fazer com que as outras gerações façam o mesmo? Por exemplo, a gente que é da geração Millennial, nós é Millennial, né? A gente Você é Millennial. antes ainda, né? Chamar de baby Brincadeira. boomer. A gente que é antes ainda. A gente é acostumado a correr muito mais tem nenhuma atrás. A gente é acostumado a correr muito mais atrás. Vocês têm muito mais de mão beijada. Não sei se é por conta da tecnologia ou por conta do que os pais ensinaram. Mas por que tem tanta gente da geração Z que não tá nem aí? Os nem. Tchau, gente. Essa foi a minha participação. Nem. Com vocês, senhoras e senhores, Luca, nosso produtor que faz tudo isso aqui acontecer.
Me chamou de velha, vou... O Lucas usou um termo muito legal, que é o nem, né? Que não, a geração não é nem Excelente, isso, exato. nem aquilo. Também usam geração morna, né? Que Exato. não é nem o 0, nem o 8, nem o 80. É uma coisa legal que eu acho que vale refletir, é que em outras gerações a gente não tinha a tentação do celular o tempo todo nas nossas mãos. O celular Exato. pode ser uma ferramenta de trabalho, mas também pode ser uma ferramenta que você passa lá 8 horas por dia conversando com seus amigos, no TikTok, no Instagram, fazendo nada. Essas ferramentas, que inclusive são as nossas ferramentas de trabalho, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa que é por entretenimento. Então existe uma tentação de você ficar lá só se divertindo. É uma geração quase viciada em dopamina, né? Os vídeos do Exato. TikTok, né? os vídeos do TikTok tem que te entreter em poucos segundos, senão você já rola e vai pro outro. E o esforço você tem que fazer é o quê? Ficar assim, rodando a tela, assim. Exatamente. Só o dedão, às vezes, só passando de um vídeo pro outro. Então, existe essa cultura de, tô entediado, eu só pego meu celular, eu não vou pensar em algo maior do que isso. Eu quase não preciso pensar, né? O TikTok vai me entreter. O WhatsApp eu ligo pra algum amigo. Então, acho que influencia bastante essa relação que a nossa geração Z, tem com o celular. E isso de não ser nem isso, nem aquilo, de não correr tanto atrás. Eu sinto que é uma geração, eu percebo isso, não sei se a Lu vai concordar, que às vezes tem até um pouco de medo de se comprometer e de ir atrás. Sim. É uma geração que depende muito de imagem e depende muito de o que os outros pensam de você. E como que você vai gastar tanto tempo se talvez aquilo não dê certo? Então, ser empreendedor é um risco, é trabalhar muitas horas, 20 horas por dia, brincadeira, um pouco menos, mas trabalhar muitas horas e não ter a certeza que aquilo vai dar certo, porque não é confortável você empreender. Mas, Então, assim, se você tá assistindo esse podcast, consumindo conteúdos assim, você tá mais pro lado de quem tá querendo mudar, quem tá querendo fazer algo diferente. Então, vamos se conectar, vamos trocar figurinhas também, porque a gente, como a gente falou aqui, a gente se cerca de pessoas da nossa geração que querem fazer diferente. Então, eu gosto sempre de bater na outra parte, tem gente que gosta e eu sempre trago essas pessoas pra perto de mim. Então, gente, vamos montar um grupo, vamos se falar, vamos trocar experiências. Então, mais do que ficar brigando com a nossa geração, eu gosto de ver que a gente tem uma oportunidade. Exatamente. Então, a gente E de se forma conectar com intencional, pessoas. e de forma intencional, porque como você falou, viciados em dopamina. Então, é natural a pessoa acordar e ficar no telefone e ficar naquele ciclo vicioso. E aí, vocês, para conseguirem empreender, para conseguirem se destacarem na profissão de vocês, na geração de vocês, é de forma intencional escolher que, não, eu não quero isso para mim, eu quero ser diferente. exato. Sim, intencional. E ficar assim, ver amigos saindo pra festa e a gente ficando em casa. Ver pessoal indo. E tá tudo bem quem E te tá tudo critica, bem. né? Porque tem tudo essa bem. questão que as pessoas querem estar difícil. inseridas numa bolha, e querem estar ali, mas também querem estar aqui, também querem os seguidores. Mas se eu não for, eu não vou ser o popular da escola. Ainda tem isso, gente? Na minha época, era o popular da escola. Eu acho que é Agora por eu isso tô que é no Instagram. importante, eu Agora sempre seguidor. bato nisso de se cercar de pessoas que estejam com os mesmos objetivos. Por exemplo, na minha faculdade eu tive que fazer várias escolhas muito difíceis, inclusive uma recentemente, de ir num evento que seria super importante pra gente, ou ir na minha festa de formatura, né, da faculdade. E eu acabei indo no evento, que era super importante pro meu futuro. E os meus amigos da faculdade ficaram, não, como que você não vai, não sei o quê. Então, me cercar de amigos como a Dani e outros que me apoiaram e falaram, Lu, que nem são da minha empresa, são amigos que empreendem e sabiam que era uma oportunidade. Falaram, não, Lu, vai, a festa vocês fazem outro dia. Então, por isso, pra puxar a gente pra esse lado de Que empreender, belezinha. pra esse lugar sério, pra esse lugar que a gente precisa ter, pra essa cabeça, é bom a gente cercar de pessoas que nos ajudem quando a gente tá ali. Viu? Muito caindo. legal. Por isso Tá que eu respondido, Lucas? sempre- Tá respondido? Muito bem respondido. Tá, muito bem. Vou fechar Agora a essa gente tem resposta. uma pro Lucas. Porque quis enfrentar a geração, querido. De trocativa. Pode fazer pergunta pro Lucas. Não, eu não tenho.
Era só uma pegadinha. Era só uma pegadinha. Mas olha só, nesse momento a gente pega ali, ó, a geração muito mais passada, e aí a gente traz um contexto muito louco. O que ela tá dizendo aqui é que o ambiente modula. Isso basicamente é o que a psicologia, né, traz ali, ó, e muitos aprendizados que a gente questiona muitas coisas, mas isso é real. O ambiente modula. Exatamente. Isso é sensacional. E que o Lucas falou que também é uma realidade, que ele falou, porque antigamente a gente tinha que correr muito mais atrás das coisas do que hoje, porque hoje meio que dá essa impressão que a gente tem de mão beijada. Mas é porque, de fato, antigamente, e não é tão antigamente assim, gente, a gente tá falando de 10, 15 anos atrás, 15 anos atrás. A gente tinha que realmente estudar um livro, a gente tinha que procurar uma matéria e ter livros específicos, né? A gente não tinha dopamina ali de fácil acesso, a gente tinha que ir atrás, tinha que ir para uma academia, tinha que ler um livro divertido, alguma coisa que nos entretesse. Isso era o correr atrás, que eu acredito que o Lucas quis dizer, que é verdade, a gente passou por isso, né? Então, de fato, a gente corria atrás do nosso entretenimento ou do nosso próprio estudo. E hoje tem essa falsa sensação que, tem tudo na mão, porque quando ele quiser saber de alguma coisa, ele pega um aplicativo. Quando eu quiser ir para a Alemanha, eu não vou ter problema de comunicação, porque algum aplicativo vai fazer uma autotradução. Mas né? ao mesmo tempo, acho que tem que ter muito estudo, por exemplo, porque tudo muda muito rápido. Eu ia chegar nesse ponto. Porque tem tudo de mão beijada, mas tudo muda muito rápido. Então, acho que precisa de um estudo sempre, constante, pra assim, o algoritmo, por exemplo, a gente nas redes sociais, o algoritmo mudou, e o algoritmo mudou, e mudou de novo, e agora o que valia semana passada não vale. Então, eu acho que o esforço do estudo ainda é super pesado. Exato, para vocês que estão intencionalmente querendo se destacar. Exato. Porque às vezes tem aquela falsa sensação da pessoa ali mais na bolinha, que quando eu quiser, eu vou pegar. Quando eu quiser, e o quando eu quiser, os anos passam. Sim. E ela nunca precisou e deixou de exercitar o cérebro. E aí entra de novo a intencionalidade de vocês de, não, eu vou estudar o alemão, eu vou estudar o empreendedorismo e eu vou querer entender o algoritmo. E aí faz vocês mais uma vez se destacarem, né? Estarem antenadas, né? Sim, já antenadas. dizia, a gente comentou alguma Palavra coisa pra frente, né, amiga? Antenada. Antenadas, porque vocês, né? Fórum Mundial Econômico que diz ali como é que a gente vai fazer nos próximos anos de futuro de trabalho. Qual que é a pauta? Aprender a aprender. Sim. Por quê? Porque tudo muda o tempo inteiro. Né? Então, assim, se não tiver antenado com isso, você vai, né? E tem uma outra coisa muito interessante pra gente pensar no que ela trouxe na fala da dopamina livre, né? Ali, você tá há muito tempo. O tédio, né? O tédio é a fonte que gera criatividade. Sem o tédio, você não é criativo. Exato. Então, a gente também criou uma arma, podemos dizer assim, porque o celular talvez seja como um avião, como uma bomba atômica, tem o seu lado... Não, a bomba atômica não tem nada bom, mas o avião é uma mega de uma ferramenta, mas ele também pode ser uma arma. E o celular também. Porque da mesma forma que a gente traz a informação rápida, ágil, tira o tédio. E aí tira o poder da criatividade. Exatamente. Sim. Tira quase que o seu tempo pra pensar, né? Porque você vai deixar só os pensamentos que estão no celular, né? De outras pessoas e dos conteúdos que você segue te guiarem. Exato. E a gente defende muito isso. Nós somos completamente a favor de inteligência artificial e todas essas coisas, mas até brinco com a Lu, né? Que eu sou jornalista e eu adoro escrever à mão, então eu falo ChatGPT, ok, de vez em quando você me ajudar, mas eu amo sentar e eu mesmo escrever, porque eu gosto dessa sensação de saber que ainda sou eu colocando a mão naquilo. E eu acho que a geração... nas pesquisas, Sim, né? exato. Em 10 minutos ele acha 50 mil coisas pra você. Exato, mas a decisão final e a crítica final tem que ser ainda do ser humano. E não só no quesito inteligência artificial, mas no quesito seguir conteúdos. Tá bom, você tá vendo aquilo, mas o que aquilo tá agregando pra você? Qual a sua opinião sobre aquilo? E aí, essa questão que a Tati comentou também de intencionalidade, né? Pra que você vai deixar os anos passarem se você pode começar agora? E já, quando eu quiser, o celular tá aí. Tá, mas já começa a estudar agora, acha alguma coisa que você gosta. Isso também facilita muito. A gente encontrou um nicho, uma área que nós gostamos muito de trabalhar, então, tanto redes sociais quanto assessoria de imprensa, tudo interconectado, e a gente faz aquilo com gosto. Então, a Lu adora buscar cursos e ver eventos de coisas que a gente pode participar, porque é uma coisa que a gente realmente gosta, que a gente sai daqueles lugares mais
movimentada, assim, mais alimentada por essa vontade de fazer dar certo e de continuar. Então, sim, o celular é uma arma, eles podem nos ajudar, mas a gente tem que ser realmente muito inteligente e ter o espaço de nós ainda sermos indivíduos, né? Nós não sermos mais só usuários ou um númerozinho na rede social. E aí também entra o que a gente fala de ser personalizado, porque a gente é uma agência de redes sociais, existem muitas hoje em dia aí que fazem processos muito automáticos, e a gente tenta trazer, mesmo sendo muito voltadas para o digital, esse olhar humanizado, esse olhar personalizado. Então, um bate-papo com o cliente. A gente nasceu, a Citrino, nossa empresa, nasceu com a premissa de aproximar o cliente da agência. A gente via um distanciamento e como essa relação próxima faz algo ser personalizado, ter mais a cara da marca e funcionar. Então, a gente bate muito nessa tecla do personalizado. Eu vou pegar o gancho de novo. Ela deixaram um gancho pra mim, pra gente poder trazer o quadro da gente fazer um bate-bola. Aqui, da Alex Chaves, ela é especialista em sucesso do cliente, né? Então, ela mandou, assim, 3 perguntas pra gente trocar um bate-bola aqui. E vocês trouxeram algumas coisas na fala que vai ser muito bom para as respostas. Em qual, assim, né, cliente, assim, vocês tiveram algum momento que deixou eles muito felizes, assim? Ou foi uma grande entrega que o cliente ficou muito feliz? Eu vou falar de um cliente que é muito especial pra gente, chamado Mundo Íris. É uma empresa de fotografia da íris. Eles tiram foto da sua íris e transformam ela em uma obra de arte. É um projeto super legal. Se vocês quiserem pesquisar depois, é uma decoração linda pra casa. Eu tenho na minha casa, a Dani tem na dela. Que legal! E, nossa, eu fiquei lindo. Assim, é legal. Você pode fazer na Europa e eles trouxeram pra cá. Eles trouxeram pra cá, foi uma das primeiras empresas a trazer para o Brasil e a gente tinha esse desafio. Como trazer eles para o Brasil, né? Pouco se fala de fotografia na íris. Quando a gente passeia assim na Europa, você vê que tem vários lugares, então lá a audiência tá mais entendendo, né, o que é isso. Mas aqui no Brasil a gente tinha essa dificuldade de explicar o que é uma fotografia na íris, mas como que funciona e tudo mais. E porque isso é interessante, né? Tá, entendi como funciona, mas porque eu quero ter um quadro desses. Então, tornar aquele quadro, aquela fotografia, um objeto de desejo. A gente fez isso a partir do storytelling, então a gente fez uma campanha muito legal no Dia das Mães, mostrando mães e filhos participando, 3 gerações, com a avó também, tirando a fotografia da íris e transformando em quadro, mostrando como pode ser uma forma de conectar a sua família. Então, tem os 3 olhos, as 3 gerações em um único quadro. Já quero! E a gente foi trabalhando isso nas redes sociais, no Instagram principalmente, no TikTok também, produzindo vídeos sobre isso, produzindo conteúdos, carrosséis, e isso se tornou finalista do festival. Foi no festival de publicidade, então, que a gente ficou com a Amazon e com a Caixa Econômica. Foi nesse? Foi com o case do nosso trabalho na Mundo Íris. Então, que sensacional! Que legal! E qual foi a última vez, assim, que vocês receberam um feedback de um cliente positivo, que vocês ficaram, nossa, não sabia que eu tinha impactado, assim? Tô pensando. Pensando um diferente, algo que a gente ainda não falou. Pode ser o do memorial, que começou agora. Pode ser. Bom, a gente começou agora... Eu ia falar, são tantos, né? A gente começou agora a atender um novo cliente, que é o Memorial Jardim da Vida. É uma funerária, então eles realizam... Nossa, interessante. A fazer as redes sociais de uma funerária, tendo 21 anos, 22. E transformar o momento do funeral, do velório, em algo que as pessoas queiram seguir na internet, no Instagram, um perfil sobre isso e que traga sobre isso. Eu fiquei chocada. Falei, gente, uma funerária tá na rede social. Sim, e existem planos preventivos que essa funerária oferece, porque eles chamam de memorial, justamente porque eles preparam cerimônias com atendimento muito humano, muito personalizado. A pessoa pode contratar um plano preventivo em que ela já deixa definido como ela quer ou como o familiar dela quer. Então, existem vários caminhos legais e a gente acabou de começar a atender eles e teve uma reunião semana passada com eles em que eles amaram o conteúdo que a gente preparou. A gente ainda vai começar as postagens, mas foi um feedback muito positivo, foi um desafio, assim, entender a linguagem, entender como trabalhar isso. Foi uma imersão, assim, que a gente fez. Eu acho que é um feedback recente, legal, né, pra gente contar. Nossa, e super curioso, porque, de fato, é um negócio que a gente não pensa, né? E por a gente ser uma agência personalizada, dá abertura da gente trabalhar com esses desafios, né, então, as pessoas, as pessoas se sentem confortáveis porque a gente traz
traz isso. E qual que é uma dica que vocês trazem, assim, de bate-pronto para criar momentos wow para o cliente? Eu acho que... Pode falar. Eu acho que é entender o cliente, o que ele precisa, realmente ouvir. Eu acho que as pessoas hoje têm muita dificuldade em ouvir. Então, é entender as dores. E uma coisa que a gente bate muito também na tecla é entender do negócio do nosso cliente tanto quanto ele. Então, para a gente criar esses momentos, para a gente criar a experiência do cliente, a gente precisa entender da marca dele tanto quanto ele entende. Então, assim, a gente consegue criar soluções e experiências personalizadas para eles. Gente, vocês ouviram a lição aqui, né? Leque, fica aí para você guardar aí, porque isso foi fenomenal. É isso que sucesso do cliente diz. O que é sucesso para o cliente. Leque, super obrigada por, né, patrocinar e mandar as perguntinhas para nós. Agora, segue ela, deve estar aqui, ó, gente, em algum lugar a gente colocou o link para vocês baterem um papo com ela. Agora, meninas, eu fiquei muito curiosa, assim, né? Uma funerária. E na minha E cabeça... o que elas falam casa muito com o que elas falam sobre, desculpa te cortar, sobre a questão do ser personalizado, porque às vezes, quando você vai seguir o roteiro do algoritmo, você vai botar uma foto de caixão lá, não é? Você vai botar uma foto de caixão lá e falar, ó, esse aqui é o meu serviço. Exato. Né? Então, essa questão de entregar um negócio personalizado e contar um storytelling sem necessariamente mostrar aquilo que impacta, tipo, nossa, eu não vou querer seguir essa rede social por conta disso, é um neurôniozinho, né, pra você tem que investir ali pra contar um storytelling disso, né? A hora que eu vi, a primeira coisa foi pensar assim, cara, em qual lugar no mundo velórios não é tão dark, né? Porque no Brasil a gente ainda tem a cultura de olhar pra morte com uma coisa um pouco mais, né, ruim, não é? Não, na Ásia não funciona assim, né? Tem culturas que são bem diferentes desse momento, morreu, né? E assim, eu acho que tem uma... Ele ficou curioso qual que é o conteúdo, se tem a dancinha do caixão mesmo. Falando que tem os caras que tem a dancinha do caixão lá, então... que viralizou. Tem. Eu sei que vídeo ele tá falando. Viralizou bem na pandemia. Viralizou. Mas é porque tem outros lugares no mundo, outras culturas, e cultura, para mim, entender o cliente, entender a cultura de cada uma das empresas, né? E quando a gente fala de funerária, para quem já passou, e quem um dia vai passar, é muito complexo. A pessoa, antes de morrer, deixar muito delicado, tudo, né? Arrumado, e é um tabu. Fantástico. É um tabu. É um tabu, porque... E outra... A pessoa que tá lá para escolher as coisas, normalmente ela tá emocionalmente abalada. E ali é uma oportunidade, obviamente, de venda, mas também de outras não tão boas, assim. Sim. Então, ter essa possibilidade é ótimo, cara. Vou escolher tudo já, entendeu? Vou ficar curiosa para ver quando essa campanha for pro É ar. muito legal. E uma coisa que eu sempre brinco, a gente tem a sorte de ser apaixonado pelos nossos clientes. Então, assim, cada um deles a gente acaba se apaixonando e adorando aquele negócio. O memorial foi um que eu, particularmente, fiquei com receio. Eu geralmente fico com a parte de redação, então de pensar no conteúdo dos posts, nas legendas. E eu fiquei com receio de trabalhar com isso, até porque a morte é uma coisa dolorosa e é uma coisa difícil de promover nas redes sociais. E conhecendo mais sobre o negócio do memorial e como eles funcionam, a gente vai descobrindo nuances muito legais que não são exploradas ainda nas redes sociais. Sim. Então, eles já trabalham assim, eu não sei exatamente há quantos anos, agora fugiu, mas a empresa já existe há um bom tempo e várias nuances que eles oferecem não eram exploradas. Exemplo, eles fazem urnas personalizadas para as famílias, então com... enfim, um brasão da família, coisas assim. Eu acho muito bom ver como o nosso trabalho impacta vários nichos diferentes. Sim, por exemplo, a gente fez um projeto... Exatamente. Uma coisa diferente. A gente, por exemplo, acho que recentemente... Nossa, faz mais de um ano, recentemente. Mas a gente estava trabalhando com a jornalista Cris Amaral, do Autosport. E ela foi a única jornalista da América Latina a cobrir o lançamento da Ferrari Puro Sangue. Então, a gente estava apoiando as redes sociais dela e a gente fez um conteúdo em pílula. A gente pensou numa estratégia como explicar para a audiência dela das redes sociais o lançamento da Ferrari Puro Sangue e explorar isso, porque ela era a única jornalista, homem, mulher, só foi ela enviada da América Latina. Então, como a gente ia trazer
esse conteúdo pro Brasil e pra América Latina, enfim. E a gente recebeu vídeos de amigos nossos falando, nossa, olha esse vídeo que legal, a gente fez. A gente pensou e eles nem sabiam que a gente estava por trás desse vídeo. Então, ver como o nosso trabalho impacta em vários nichos é muito legal, acho que é... Eu acho que é a questão de trazer os bastidores para os holofotes. Porque, por exemplo, a Cris mostrou coisas que não iam ao ar para outros spots especificamente, porque não cabe tudo. Então, detalhes que ela filmava e trazer para as redes sociais dela, trabalhando essa questão, obviamente, muito alinhado com o que o programa permitia. E trazer essa questão, então, o que as marcas fazem, o que os bastidores podem proporcionar para o público que são legais de ver. Então, acho que é isso. Eu acho que isso essa geração tem muito bem. Demais. O olhar de como eu quero ver a informação. Isso eu já comentei com elas, eu acho que é um lugar certo, no momento certo, porque eu acho que é muito isso. Porque às vezes a gente, no nosso lugar de geração, a gente cria conteúdos pensando que é a nossa geração que vai consumir. Quando, na verdade, quem mais consome esse conteúdo de rede social é a geração nova. Então faz todo sentido. Aí, realmente, às vezes a gente olha com esse olhar mais... Não a gente, quando eu falo a gente, é a geração, o millennials aqui, né? Olha com esse olhar preconceituoso de, não, eles não sabem de nada, eu que sei e tal. Mas aí é aquele negócio. Vocês, como a gente comentou, vocês que nasceram na era digital e vocês que são produtoras, mas também consumidoras do negócio, né? Sim. Então é aquela hora que, tipo assim, é eles que nos ensinam, de fato. Já teve algum projeto que vocês pegaram, assim, ou como foi o primeiro projeto? Porque hoje, 2 anos depois, tudo bem. O primeiro projeto foi a Cris. Foi a Cris? Foi. Nossa, Olha, o primeiro projeto já foi assim. Foi. A gente começou com uma baita responsabilidade e um baita desafio. E assim, se virando sem ainda a estrutura e organização que a gente tem hoje. A Cris apostou muito na gente. Eu acho que é um super agradecimento, porque ela foi a nossa cliente 01. Ela indicou a gente para outras várias pessoas, a gente aprendeu muito com ela e a gente teve uma troca muito legal. E o primeiro desafio foi trabalhar com carros, com marcas, apoiar ela nas coisas que ela precisava. Então, acho que... Mas teve algum projeto, tirando esse, né, do memorial, que eu achei que deve ter sido muito difícil, que foi assim, vamos quebrar a cabeça demais. Eu acho que o mais foi o memorial. Eu acho que todo projeto a gente quebra um pouquinho a cabeça. É porque a gente se entrega e se doa para todos os projetos. E para fazer um projeto legal e diferente, a gente precisa quebrar a cabeça muito. Para até sair do padrão. Porque, por exemplo, se a gente vai atender um escritório de advocacia, por exemplo, mas tem várias redes sociais para você se inspirar. Mas eu quero fazer o padrão, eu quero fazer o que tá todo mundo fazendo, eu quero trazer uma solução nova para o meu cliente. Exato. Então, reinventar o setor que já é um padrão e, teoricamente, poderia ser mais fácil, eu acho que é mais difícil. Sim. Então, acho que todos são grandes desafios. São desafios diferentes. Tanto aquele que a gente tem que entender muito do zero, quanto aquele que a gente tem que reinventar para não ser mais uma agência de mais um escritório de advocacia, por exemplo. E como é que é essa construção? A gente trabalha bastante com criatividade, a gente gosta de trabalhar muito, trocar pessoas e experiências. A gente é muito ligada com vocês. É isso, viu? A gente troca experiências. Então, vamos, por exemplo, escritório de advocacia. A gente senta, a gente tem uma imersão com o cliente, entende o negócio dele. A gente, por mais que tenham parceiros trabalhando com a gente fica, assim, à frente dos projetos, né? E como gestora de projeto, a gente busca entender. Olha, tá chegando um cliente que é um escritório de advocacia. Quem são os advogados próximos que a gente conhece? Vamos bater um papo, que seja 5 minutinhos, 10. Então, acho que nosso processo criativo tá muito em ouvir. Que é o que eu falei. E não ter, assim, vergonha de trocar ideias e de trocar experiências. Ligar para um amigo que, de repente, você não fala há um tempo, mas trabalha no setor de advocacia. Oi, você pode me ajudar? Vamos conversar? Eu queria entender melhor o que é isso, isso e isso. Ah, tá bom. Eu entendo um pouco de carro, mas eu quero entender mais. Vou ligar para um amigo meu que eu sei que ama e acompanha vários perfis. Quais perfis você segue? Me ajuda, porque eu já pesquisei aqui, mas eu quero uma opinião. pesquisa de mercado. Exato. Assim, a gente faz quantitativa, quase. Legal. Isso é acionando todo mundo. Sim, com certeza. Nossos amigos, nossos familiares, eles são... Exato. Uma ideia, assim, muito louca que rodou. E na hora você falou, não, isso aqui é muito louco, esquece. E ela que ganhou.
Pensando. Eu sempre fico na minha mente pensando que o povo cria, é verdade, conteúdo, eu acho o máximo. Eu acho que alguns detalhes, assim. Então, por exemplo, na hora de fazer uma gravação, a nossa terceira sócia, ela fica um pouco mais à frente do audiovisual. Aí, se a gente tenta testar um take daqui, desse ângulo, a gente fala, não, nada a ver. Aí a gente testa e fica lindo na câmera e dá super certo, e flui. Então, acho que ideias Se principalmente... arriscar, né? Se arriscar. Então, a gente faz o que tá no roteiro, mas a gente também preza pela espontaneidade. Às vezes, a gente consegue tirar coisas muito legais de momentos espontâneos, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, se a pessoa agiu de uma forma espontânea e a gente pegou isso, fica muito louco, fica muito legal, assim, nos trabalhos. Então, é como buscar isso. A Dani também, ela sempre busca perguntas que vai ali. A gente tá produzindo um documentário, né, de um escritório de arquitetura. Então, a gente sempre vê como que a gente pode buscar essa espontaneidade. Eu acho que os projetos mais loucos e mais gostosos de assistir são esses que vêm. E não é difícil rápido, né? fazer. Isso que eu tô falando, É não é difícil fazer rápido, né? briefing. É difícil fazer um briefing, porque nem sempre o cliente sabe o que quer, né? Sim. Fazer Não, mas aí você imagina, se elas emergem na empresa, fazem o network, isso é tempo. Aí vocês rascunham, aí vocês apresentam um briefing, aí a pessoa ainda pode ter o direito de ela falar, não, muda aqui, muda ali. Aí são mais tempo investido. Quer dizer, é um processo que não é da noite pro dia, né? É um processo longo. Não. E é contar com as pessoas. Eu acho que a gente tem um grupo, uns parceiros muito bacanas que trabalham com a gente. Então, a gente contar com essas pessoas para montar e estruturar esse projeto da melhor forma é o que faz a diferença. Até para esses processos serem rápidos. Olha, precisa voltar em alguma etapa, a gente tem mão, assim, tem pessoas para ajudar a gente a pensar nisso. E, felizmente, a gente definiu os nossos processos muito bem. Então, no começo, sabe, quando a Cris chegou, esses processos não estavam tão estabelecidos. A gente foi aprendendo, inclusive, com a Cris, durante a crise e após, com outros clientes, a montar quais processos funcionavam pra gente, quais processos não funcionavam, quais eram as etapas, e ter essa agilidade, essa troca também entre sócias e entre os nossos parceiros que nos apoiam. E essa agilidade também de entender que as redes sociais, elas exigem essa rapidez, mas também essa atenção ao detalhe. Então, a gente preza pelos dois. Unir velocidade com qualidade, com atenção ao detalhe. A gente não deixa passar nada, não deixa passar uma vírgula errada. Então, ter esse mix, assim, de... Ok, vamos fazer tudo com calma e seguindo etapas, mas a gente tem que ser ágil, porque a rede social tem um timing. E, às vezes, uma coisa precisa sair. Algo que a gente foi medindo nesses 2 anos, né? A gente brinca que a Citrino, nossa empresa, foi um filho não planejado. Porque a gente começou a fazer... Muito bom. E aí, do nada, precisava, olha, não, agora vocês têm mais clientes e todos precisam de uma estrutura de empresa e a gente precisou sair contratando pessoas, entrevistando e abrindo o CNPJ, logo, tudo, enfim. Então, a gente criou um processo legal hoje. E no final do dia, vocês são a mente criativa, vocês são as executoras, são quem prospecta. 2 anos de empresa, a gente é tudo. A gente é tudo. Mas eu vou dar uma contribuição aqui. Olha só, os empreendedores, toda vez que senta aqui, né? Elas trouxeram uma coisa muito importante. Primeiro, buscar ajuda. Segundo, fazer os processos por mais complexos que eles sejam. E desenhar o seu fluxo. Sim. Essa é fundamental, porque todo empreendedor sofre exatamente nessa... eu vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não, peraí. Não. A gente entendeu que precisa fazer fluxos, né? O que eu quero entregar no dia a dia. Isso é fantástico. Exatamente. Viu, empreendedores que estão aí olhando? 21 e 22 anos. Então, guarda aí pra vocês. E a idade dos clientes de vocês? Eles são mais para a geração de vocês? Eles são mais jovens? Não. Ou eles são millennials mais velhos? Eles são, eu não sei qual é o nome da geração que veio antes dos millennials, mas eles são... Os boomers. Acho que são os boomers. Eles são ainda um pouco mais velhos, assim, a maioria. Alguns um pouco mais novos, alguns millennials, mas, assim, da geração Z, acho que a gente não tem ninguém atualmente. E é interessante, assim, ver pessoas de outras gerações apostando no trabalho da nossa geração. E não só apostando, vendo como funciona, né? Sim. Porque mais do que uma aposta é depois ter isso concreto, né? Exatamente. Resultados nas vendas, resultado na imagens da marca. Então, acho que é super legal. E vocês conseguem também extrair aprendizado deles? Preciso puxar a sardinha para o nosso lado, gente.
A gente gosta de falar, mas a gente sempre ouve. Então, estar Acho que é a chave. estar aqui hoje também, a gente já falou, ai, que legal, a gente vai aprender, a gente assistiu episódios no YouTube, a gente esteve no evento do Happy Hour. Então, ver como profissionais que estão há mais tempo no mercado têm a nos ensinar. Não ter arrogância, né? Porque a gente precisa aprender. Exatamente. A gente precisa Ambos os aprender. lados, né? Isso. Ambos os lados. Gente, sensacional. Meninas, eu tô muito fã de vocês. Ai, muito fofo. Quero que a minha filha de 2 anos cresça com vocês. Ela me contou a história que ela Você assistiu conheceu. o episódio? Caíto Maia. Quero você aqui. Você assistiu o episódio do Shark Tank que um rapaz de 20 e poucos anos foi vender a ideia dele? Não me lembro o que era o negócio dele. Era bala de energia? Não lembro. E aí o Caíto falou assim: eu tenho 4 filhos. E os meus filhos não querem trabalhar comigo. Eu queria muito que os meus filhos me fizessem um pitch como você faz. Eu queria muito que os meus filhos... Foi o Davi Cara, chorei! Davi Braga novinho. Eu não lembro, o rapaz era super novo. E aí, tipo assim, meu... Era o Davi Braga, ele Foi era uma- novinho, era filho do João Kepler, que é o empreendedor. Ah, tá bom, é verdade. Então, Você não sabia? foi a história, o pai dele, né, o João Kepler, ele tem isso muito de treinar o pai, então acho que é muito que a gente volta e fala, a família. Exatamente. Como a sua família, o seu ambiente te mostram. Então, eu lembro desse episódio. É super Hoje ele- emocionante. Hoje Super ele é um super emocionante. empreendedor. Mas ela falou uma coisa muito importante, né? A educação começa em casa. Sim. Muito. Porque não é à toa. Ele chegou lá, realmente apresentou algo super bom, super legal. Ele é filho de um grande empreendedor que vê isso dentro de casa. A gente teve a oportunidade de fazer um projeto com o João Kepler e o outro filho dele, que é o Theo Braga. Então, a Olha gente só que incrível. conseguiu trocar umas figurinhas e Mas conhecer. é aquele negócio, né? Vocês que têm o exemplos dentro de casa, assim como ele também teve com o pai dele, com o João Kepler, ele teve a intencionalidade de querer. É uma decisão, né? Sim. É uma decisão. Eu quero isso, eu quero seguir o exemplo do meu pai, eu quero. E foi o que o Caíto trouxe lá. Os filhos dele não. E era um desejo dele. Eu queria que os meus filhos estivessem à frente. Não sei o que os filhos dele fazem. Mas, enfim, é uma questão de decisão e a intencionalidade mesmo de ser diferente nessa geração. Então, por isso, meninas, olha, muito parabéns. Lindíssima a Obrigada. história de vocês. Cara, imagino vocês com 20 anos, já estão onde estão? Meu Deus, eu quero saber o ano que vem, em 6 meses, onde é que vocês vão estar? Tomara. Não tenho dúvidas. Parabéns mesmo pela Obrigada. trajetória. E meninas, olhem para esta câmera. Como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Tenho certeza que elas vão adorar se conectar com vocês. Para conectar com a Citrino, no nosso Instagram é Citrino Digital P. E para se conectar com a gente no LinkedIn, o meu nome é Luísa Villeroy, vai estar aparecido aqui. O meu nome, Copia o nome. Põe o nome. o meu nome é Daniela Santos Soares e a Citrino também tá no LinkedIn como Citrino Digital Partner. Vamos conversar, né, sobre empresas, como a gente pode ajudar o negócio de vocês, ou se você é da nossa geração, como a gente pode trocar figurinhas e se motivar juntos. Eu agradeço Foi muito que bom bater vocês esse papo. aceitaram vir, porque o que eu comecei com vocês nos bastidores lá atrás, quando eu fiz o convite, foi exatamente isso. Eu quero muito ouvir a geração que todo mundo, de vez em quando, joga pedra e eu falo, eu vou jogar Não é também, bem gente. assim. Não é bem assim, vamos lá. E foi maravilhoso bater esse papo com vocês, aprendi absurdamente. A gente também, bastante. Obrigado mesmo, meninas. Obrigada. Obrigada a você pela sua audiência, por mais uma vez ter aí apertado o play e ter ficado com a gente até agora. Eu tenho certeza que isso agregou demais vocês. Geração Z, venham com a gente, venham que a gente também tem o que ensinar e a gente também quer aprender muito com vocês, assim como a gente aprendeu com as meninas hoje. Geração Z, se manifestem aí nos comentários porque a gente quer escutar o feedback de vocês. Tá assistindo pelo YouTube? Corre lá, segue a gente no Instagram, Experiências Contam _podcast. Mesmo nome, você também nos encontra lá no LinkedIn. Continue as interações com a gente sempre adora ouvir os feedbacks de vocês, o que a gente pode melhorar, quais são os convidados que vocês querem que sentem aqui no nosso sofá para ser o próximo entrevistado. É sempre muito bom nos conectarmos com vocês. Um beijo, até a próxima! E eu queria agradecer também a Isa Reis e Alex Chaves pelo apoio, mais uma vez aqui no nosso episódio, e até a próxima quinta-feira. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.